Boa tarde a todos. O futuro da justiça não será construído apenas pela tecnologia. Ele será construído pela capacidade humana de colaboração, de inteligência e de propósito para que nós possamos transformar a vida de toda a sociedade. Boa tarde a todos. Eu sou a Sharon Garcia Vivian, assessora coordenadora executiva da Assessoria Especial da Presidência do Tribunal de Justiça para a Inovação e Tecnologia. E é uma grande honra estar aqui hoje, representando, então, o TJRS e trazendo um pouco do nosso dia a dia, dos nossos projetos. Agradecer ao Piccoli pela oportunidade de estarmos aqui, então, apresentando. A ideia, mais do que apresentar projetos, é sim apresentar uma visão de um judiciário mais acessível, mais humano e mais conectado e aproximado do cidadão. E é exatamente isso que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem trabalhando e desenvolvendo por meio da governança da área de inovação e tecnologia. Na verdade, então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem trabalhando com 5 pilares, baseado em 5 pilares, que é a inovação com resultado, dados para eficiência, a valorização das pessoas e a participação e transparência, além, claro, da inteligência coletiva. Acho que agora aqui conseguimos. A inteligência coletiva para o futuro do Poder Judiciário. Essa era a nossa estrutura inicial, e o primeiro passo foi reconhecer o que mudou, e o que o modelo anterior já não respondia à velocidade que nós precisávamos em termos de transformação digital para avançar em relação à área de governança, de inovação e tecnologia. Haviam múltiplos comitês, e isso trazia uma certa burocracia e dificultava o desenvolvimento dos projetos. Aqui a gente tem a nossa estrutura anterior, eu não vou detalhá-la, porque realmente ela era muito complexa, e por mais que eu já trabalhe nessa área há mais de 15 anos, até mesmo para nós é difícil de explicar. E levando por base as premissas estabelecidas pelo nosso presidente, desembargador Ulen, nós visamos, então, a paridade entre o primeiro e o segundo grau de justiça, a simplificação, a eficiência e a observância das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Isso tudo para trazer maior eficiência, diminuir as nossas caixinhas e proporcionar, então, uma forma de pensar em inovação dentro do Poder Judiciário. Com isso, essa consiste a nossa proposta, então, de simplificação, com menos caixinhas e oportunizando maior eficiência. Aqui nós temos, então, essa visão com o conceito de inteligência coletiva, com uma estrutura integrada, colaborativa e estratégica, conectando, então, todos os setores com a nossa presidência. É um conceito muito mais central dessa transformação, até porque nenhuma inovação se faz isoladamente. Ela, sim, ela nasce da escuta, ela nasce da cooperação, ela nasce da multiplicidade e da coragem institucional para transformar. E isso inclui a todos os atores do sistema de justiça. E é isso que é a visão que traz essa imagem. Nós temos aqui conectado, então, a presidência do Tribunal de Justiça, o CONINT, que é o nosso Conselho de Inovação e Tecnologia, e, atrelado a ele, em ambiente estratégico, nós temos o CEGIA, que é o nosso Comitê de Governança e IA, e, a partir deles, nós temos toda a sala, a Estação Gaia, o Conselho de Governança de Segurança da Informação, aqui está o presidente, o desembargador Márcio, o Comitê do EPROC, então, relacionado ali com a nossa área técnica de TI, e o Conselho de Governança da TI também.
a área de dados, né, que é o GPJ, o InovaJus, que temos aqui nosso presidente da Comissão de Inovação, o desembargador Carlos Ricknitti, e conectado a ele é o nosso laboratório de inovação, o Lab 9, e, a par, também nós temos o Cotec Jude, que é o comitê de sistemas, deixa eu voltar aqui, que é o Comitê de Sistemas Judiciais. Todos eles estão atrelados. E, ao redor, nós temos todas as áreas estratégicas a nível nacional conectadas com estas áreas. Então, Comitê Nacional de IA, Comitê Gestor Nacional de Segurança da Informação, Comitê Nacional do EPROC, Comitê Gestor de Privacidade de Dados, Comitê Gestor Nacional de Inovação e o Departamento de TI do CNJ. E, orquestrando todos esses organismos, nós temos a nossa AIT, que é a Assessoria de Inovação e Tecnologia, que eu atuo como coordenadora executiva, e nós temos agora, nessa administração, um magistrado, que é o Dr. André Luiz de Aguiar Tessainer, que atua, então, o juiz assessor da presidência, exclusivamente para esta área de inovação e tecnologia, colocando, então, a magistratura também à frente desta área, que é realmente estratégica para o Poder Judiciário. O Cotec Jude, que eu comentei, foi o último, na verdade, o que ele traz? Ele traz esse apoio institucional com todos os atores que compõem o nosso sistema de justiça no âmbito estadual. Então, OAB, PGE, MP, Defensoria, Polícia Civil, Brigada Militar. E nós já temos, então, a previsão de que, em junho, teremos já a nossa primeira reunião com todos esses atores, e é um espaço muito importante, por meio do qual nós conseguimos tratar, não só como era antigamente, que nós falávamos só sobre o processo eletrônico, mas agora avançamos, então, para tratar de todas as questões, tanto IA, processo eletrônico e tantas outras situações que envolvem o sistema de justiça. E, então, como a IA está redesenhando a justiça? Nessa gestão, estamos propiciando esse protagonismo à advocacia e a todos os operadores do direito. Essa é uma cooperação interinstitucional e nós percebemos que está agregando muito. Estivemos, inclusive, promovendo um evento agora recentemente, na semana passada, juntamente à OAB, onde nós pudemos compartilhar as soluções que foram desenvolvidas para a advocacia e com o apoio dela. Até porque a tecnologia ela só faz sentido quando melhora a experiência para o usuário. E é isso justamente que nós estamos tentando promover com todas as soluções que estão sendo desenvolvidas e redesenhando o Poder Judiciário. O Lab 9, o nosso laboratório de inovação, já deixo aqui um convite para quem ainda não conhece esse nosso espaço, tanto físico quanto virtual, onde surgem diversas ideias, desafios. E também existe toda uma questão da possibilidade que sejam compartilhadas desafios para o Poder Judiciário, para que nós possamos aprimorar juntos a nossa justiça e tornando ela sempre mais eficiente. Então, em relação às soluções, né, vou destacar aqui rapidamente, o desembargador Clóvis, pela manhã, já pôde falar sobre algumas delas. A Gaia Assistente, por exemplo, é um projeto já compartilhado com mais de 21 tribunais brasileiros, disponível no EPROC Nacional, e está em fase de nacionalização junto ao CNJ. E ele faz, na verdade, ele é um assessoramento, né? Permite, então, aumentar a produtividade, conversação com os processos, análise, interpretação, e nós já temos aí uma caminhada, mais de 700 mil interações, mais de 7 mil usuários ativos e já utilizando. A Gaia Petição Inicial, que é essa que eu comentei, que nós, inclusive, fomos à OAB
para fazer, então, uma divulgação. Ela foi lançada exatamente há um mês atrás, dia 25 de março, e por meio dela, e ela está integrada ao EPROC, por meio dela, os advogados, quando fazem a distribuição da ação, ela justamente ela extrai os dados importantes de qualificação da petição inicial. Então, é, na verdade, uma inversão do fluxo do peticionamento, e ela propicia, então, toda essa questão de apoio da IA. Ela extrai, então, dados como nome, CPF, CNPJ, rito, área, classe processual, valor da causa, se tem pedido de AJG, se tem pedido de antecipação de tutela, e cabe ao advogado, obviamente, como se fosse uma declaração pré-preenchida no imposto de renda, somente revisar os dados. O que nos agrega? Na verdade, essa solução surgiu a partir de uma procura da própria OAB com uma dificuldade em relação às TPUs, né, as tabelas processuais do CNJ, e, então, essa é uma dificuldade tanto externa da advocacia quanto também interna, e nos traz diversas repercussões, tanto em relação aos dados que são encaminhados para o Conselho Nacional de Justiça, quanto também internamente em relação à distribuição dos processos que acabam ocorrendo repercussão e direcionamento dos processos inadequadamente. O Super App, dentro do Super App, a gente proporciona, então, a acessibilidade e a cidadania. E o Explica IT é mais um exemplo deles. Ele agrega também a questão do selo de linguagem simples do Conselho Nacional de Justiça. E o que ele faz? Ele, basicamente, ele facilita a compreensão pelo cidadão. Nós não podemos apenas proporcionar ao cidadão acesso à justiça, mas sim que eles compreendam também o que está sendo dito pelo Poder Judiciário. Na verdade, é uma ideia de tradução do nosso juridiquês. E, inclusive, surgiu a partir de uma parceria, né, do Tribunal de Justiça Militar, e visa, então, facilitar a compreensão das decisões e das sentenças, com base no nosso guia da linguagem simples. Aqui tem o QR Code, se alguém quiser baixar, então, o guia da linguagem simples. Depois eu vou deixar algumas unidades com o Piccolo também para ele distribuir, que facilita, então, tanto internamente quanto externamente, a utilização, então, de uma clareza e um objetivo maior, uma objetividade maior, para propiciar a compreensão por todos os usuários e operadores do direito. O chatbot Ligeiro Smart também foi lançado no South Summit, em 25 de março, agora deste ano, e ele visa realmente melhorar a experiência do atendimento dos advogados, dos operadores do direito, que, então, agora nós disponibilizamos uma chamada de Magalu, do Magazine Luiza, vamos dizer assim, à direita, para que os usuários, quando tiverem alguma dificuldade de acesso ao sistema, de alguma situação, para abertura de incidente, é possível também por meio desta ferramenta. E a CAP, 360 graus mais, é um projeto do qual nos orgulhamos muito, já rendeu premiações para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ele visa, basicamente, agilidade no atendimento aos jurisdicionados e aos advogados. É um projeto já antigo, ele iniciou em 2018, a partir da previsão do artigo 198 do CPC, em que exigia que o Judiciário deveria disponibilizar de forma gratuitamente equipamentos e acesso ao sistema processual eletrônico. A partir de todo um benchmark que foi feito em todos os tribunais do Poder Judiciário, se identificou que essa seria uma prática que facilitaria, então, a compreensão por todos os usuários e facilitaria a concentração do atendimento, então, no ambiente, no térreo, de fácil acesso, evitando, então, um deslocamento dentro do foro e também dando maior segurança e com, o mais importante, com pessoas selecionadas e com dicção e facilidade para prestar um atendimento humanizado e centrado sempre no usuário. O objetivo, então, era atender e agregar, né? Este iniciou justamente junto com a vinda do EPROC para o Tribunal de Justiça, e ele, naquele momento, ele foi essencial para
trazer todos os operadores do direito que tinham muita dificuldade em relação ao sistema. Esses eram os nossos principais desafios em relação ao atendimento naquela época. Ganhamos o selo CNJ de desburocratização, incluídos lá no portal de boas práticas também. E esse projeto ele evoluiu. A segunda fase, em 2024, rendeu o segundo prêmio de inovação do Poder Judiciário, a CAP 360 graus, então, agora ela não estava mais fragmentada ou concentrada apenas no nosso tribunal, mas sim institucionalizada em todos os tribunais parceiros da esfera do Rio Grande do Sul. Então, TJRS, TRE do Rio Grande do Sul, TRF4, TRT4 e Justiça Federal, visando justamente melhorar e padronizar o atendimento nas centrais de atendimento ao público. E agora, 2026, além dessas fases já mencionadas, agora é a fase da expansão. A expansão para o interior do Estado, para as 4 maiores comarcas do nosso Estado, e atendimento também da Resolução 520 do Conselho Nacional de Justiça, e visando também ao nosso projeto da Meta 9, foi incluído, então, o símbolo do mais, que justamente agrega tanto a pessoa idosa, né, os 60+, quanto toda a questão de diversidade. Por fim, ainda o Super App, que ele oportuniza, então, uma centralização das funcionalidades e mobilidades do judiciário em um único local. Ele traz, então, ele simplifica o acesso ao serviço de justiça, amplia a transparência, a comunicação institucional e incentiva também o uso de soluções para proporcionar a integração. Aqui a gente traz alguns exemplos, né? Além da consulta processual, o balcão virtual, o push de notificações. Temos, dentro do nosso roadmap, outras tantas funcionalidades, envolvendo diárias, questões de férias dos servidores, identidade, mas aqui também nós já temos elas funcionando, que é a emissão de antecedentes, a emissão de certidões, a Gaia, do Explica IT, que eu já mencionei antes, e também temos o Multiportas, que é um portal de justiça, no qual, exatamente, nós proporcionamos e buscamos que sejam evitadas judicializações desnecessárias, que o cidadão, que o advogado possa, ao invés de ajuizar uma ação, primeiro procurar os outros meios administrativos de tentar resolver, por meio, então, de todas as nossas portas do Poder Judiciário. Aqui, por exemplo, alguma situação de saúde, tentar, então, os outros meios administrativos de resolver. O Super App, a gente deixa aqui o QR Code, caso algum dos senhores queiram baixar. E já me encaminhando aqui para o final da exposição. Nenhuma dessas iniciativas teria sido possível se a gente não tivesse uma cooperação institucional. A parceria, então, com a AB e com todos os operadores do direito e os demais tribunais é essencial. E esse evento, então, ele nos proporciona que nós possamos fazer esse tipo de conexões, conhecer outros projetos, boas práticas, porque a era da inovação ela não pode mais ser isolada, né? O futuro pertence às instituições que conseguem realmente trabalhar em rede. Gostaria, então, de finalizar com uma reflexão. Durante muitos anos, acreditou-se que modernizar a justiça era apenas digitalizar e informatizar os processos. E hoje, nós já sabemos que transformar é muito maior do que isso. Precisamos, então, numa justiça que use os dados com responsabilidade, a inteligência com ética e a tecnologia com propósito e, principalmente, colocar as pessoas no centro das decisões, porque o verdadeiro futuro do judiciário não será definido pelas máquinas. Obrigada.